Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP de Bauru que mostra tudo o que acontece aqui no campus, onde funciona a FOB e também o Centrinho. No programa de hoje a gente vai falar sobre um projeto que visa ajudar pessoas que tiveram algum episódio de AVC durante a vida e ficaram com problemas na fala. Cômodos de uma residência comum recriados dentro de 3 containers. É esse o cenário da Casa da Afasia, projeto desenvolvido pelo Departamento de Fono da Faculdade de Odontologia de Bauru. O objetivo é oferecer nesse local terapia intensiva a pessoas que tiveram AVC e ficaram com sequelas na fala. E para falar mais sobre esse projeto, estamos recebendo hoje aqui a professora Magali Caldana, que é docente da FOB e coordenadora do projeto Casa da Afasia. Professora, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, é uma excelente oportunidade a gente estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante para a nossa população. Professora, antes da gente falar sobre o projeto, o que é a afasia? A afasia, ela é uma alteração da comunicação que geralmente acontece no adolescente, no adulto ou no idoso após um dano cerebral. Por exemplo, nós temos vários tipos de danos cerebrais, mas o mais comum que nós temos é o AVC ou o derrame, o acidente vascular cerebral. Esse paciente, ele acaba, após o AVC, ele pode ter várias dificuldades. Uma delas é a dificuldade na comunicação, ou na expressão da fala e da linguagem, ou na compreensão. Esse quadro é considerado uma afasia. Agora, a afasia ela também pode ser decorrente de um traumatismo crânioencefálico. Por exemplo, alguém sofreu um acidente de moto, de carro, esse paciente também pode, ao final, ficar com uma alteração de comunicação. É também um quadro afásico. E tem diferentes graus de afasia, professora? Sim. Nós temos diferentes tipos e graus, podemos dizer assim. Por quê? Vai depender da localização no cérebro dessa lesão, qual o local, qual a região que foi lesionada. É importante também o tamanho dessa lesão, a extensão dessa lesão e o tipo de lesão. Então, nós podemos ter uma afasia só de expressão, nós podemos ter uma afasia que compromete a fala, a articulação, a expressão da linguagem e a compreensão também. Então, tudo isso vai estar relacionado a um estudo que é feito pelo neurologista através de exames de imagem e nós complementamos com a nossa avaliação fonoaudiológica. Ao final, a gente detecta o tipo de afasia, se ela é leve, moderada ou severa. E a gente pode falar em cura de afasia ou tratamento, terapia, como que funciona? A gente pode falar em reabilitação, E essa reabilitação pode chegar muito próximo da cura ou da reversão do quadro afásico. Para isso, tem vários fatores que interferem, Por exemplo, a idade em que ocorreu o acidente vascular cerebral, o dano cerebral. Um paciente mais jovem, ele tem uma recuperação muito mais rápida do que um paciente mais idoso, Então, idade é um fator importante. O tipo de lesão, que ele teve, a extensão da lesão, o início do tratamento, Então, você teve o dano cerebral, teve o AVC e iniciou o processo de reabilitação logo em seguida, Ou demorou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tudo isso vai interferir nesse processo de reabilitação e o quanto a gente vai conseguir chegar próximo de uma lesão com uma alteração mínima ou nenhuma sequela. Esse tempo de início da terapia, isso eu acredito que quanto mais rápido comece, melhor. Por que isso, professora? Porque o nosso cérebro, ele tem um período que nós chamamos de período de neuroplasticidade cerebral. Logo que ele passou por essa lesão, essa neuroplasticidade cerebral, que é a recuperação, a regeneração, digamos assim, ela é muito mais rápida logo após, considerando até 6, 8 meses após o quadro de lesão. Quanto mais tempo demora para iniciar o trabalho, mais lento é esse processo de recuperação. Então, é muito importante que a
fisioterapia, fonoaudiologia, né, todo o processo de reabilitação aconteça logo que o paciente saia do hospital e tenha condições de saúde geral para poder iniciar o processo terapêutico. Professora, meu pai teve um AVC e quando ele ficou hospitalizado, ele teve um problema na fala. E quando ele ficou hospitalizado, era engraçado que eu via muita gente, a grande maioria das pessoas tinha a sequela na comunicação. Muitos não tinham nenhuma sequela, mas a comunicação era afetada. É realmente uma das principais sequelas do AVC, a comunicação? É uma das principais sequelas. É uma alteração na comunicação. Como eu lhe disse, se a lesão for muito pequena, muitas famílias relatam assim pra gente, que durante o período hospitalar, de internação ou de UTI, ele não falava, ele não reconhecia as pessoas, só que se recuperou e ficou bem. O que significa isso? Que a lesão foi pequena. A lesão foi na região da fala, né? Mas ela foi pequena, o próprio cérebro conseguiu correr atrás desse prejuízo e teve a recuperação. Agora, se a lesão é um pouquinho maior, já produz uma alteração de comunicação e precisa do processo fonoaudiológico para a reabilitação. E esse processo fonoaudiológico, ele, dependendo do grau, ele continua para a vida inteira ou tem um período que a pessoa tem uma alta, digamos assim? Tem um período sim. E esse é um dos estudos que nós estamos fazendo. Nós sabemos que existem platôs de evolução, né? A gente, aqui na nossa faculdade, nós não trabalhamos com atingir um certo platô, mesmo que o paciente não tenha conseguido a evolução toda, a gente dispensa o paciente. O que nós temos trabalhado são com platôs de evolução, né, de evoluções, porém, com grupos. Eu tenho o grupo de terapia individual, que é aquele paciente que está precisando de uma assistência individual e que ele está tendo uma evolução, né, constante. Certo. Aquele paciente que estacionou, ele vai para um trabalho em grupo com a terapia de manutenção, ou seja, ele precisa continuar treinando a comunicação, porque se ele parar com esse treino, ele vai ter uma piora, né? Eu faço até a seguinte relação. Você é fluente no inglês, mas você fica sem falar inglês por um tempo, você não estuda, você vai chegar um momento que se você vai fazer uma viagem, você precisa treinar o seu inglês como se fosse readquirir toda a tua fluência. É o que acontece com esses pacientes. Então, nós temos, para esses casos, a terapia de manutenção, que é uma terapia em grupo, 2 vezes por semana, com treinos específicos, mas trabalhando também a comunicação funcional deles, num contexto discursivo já, digamos assim. Entendi, professora. Professora, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Magali Caldana, falando um pouco sobre o projeto A Casa da Fazia. Professora, de onde surgiu a ideia desse projeto? Bom, a ideia surgiu há mais ou menos 5 anos, quando nós fomos fazer uma visita na University Central Florida, que fica em Orlando, né? Dessa visita surgiu inclusive um convênio entre a Faculdade de Odontologia de Bauru, o curso de Fonoaudiologia e a UCF. E lá tem uma professora com o nome de Janet Whiteside, né, Dr. Janet Whiteside, e ela tem a Aphasia House lá. É um projeto que ela levou para Orlando, né, um projeto que já existem em outras regiões dos Estados Unidos. E eu tive, assim, um prazer de conhecer a doutora Janet, que é excepcional. Nós fizemos uma parceria, trouxemos a ideia para o Brasil, estudamos muito, né, a proposta que é feita lá. 2 anos após, nós conseguimos 2 bolsas sanduíches para 2 doutorandas minhas irem para lá, né? E elas ficaram lá 4 meses, acompanhando o processo, né, da Aphasia House. Quando elas retornaram, nós vimos que era possível fazer no Brasil também.
E daí nós elaboramos o projeto em conjunto com a Dr. Janet e a partir daí nós começamos a encaminhar o projeto para órgãos de fomento. Em julho, mais ou menos, do ano passado, nós tivemos a aprovação da FAPESP, que é um órgão de fomento do Estado de São Paulo, para a gente construir a nossa Phase House. Enquanto isso, a gente conseguiu estudar, formar terapeutas para poder trabalhar nessa área. E no que consiste esse projeto, professora? Ele consiste na terapia intensiva funcional. Então, o que é isso? Geralmente, no Brasil, o que nós temos, né, de modelo é a terapia fonoaudiológica para o paciente pós-AVC acontecendo 2 ou 3 vezes por semana. Certo. Né? A proposta da Dr. Janet é que essa terapia ela seja intensiva, que ela ocorra em 4, 5 semanas no máximo e que complete 100 horas de terapia. Então, o nosso paciente ele ficará 4 horas por dia em processo terapêutico, né, durante 5 semanas para a gente completar 100 horas de terapia. Então, são 100 horas intensivas, né? A cada hora, troca o objetivo da terapia. Por quê? Porque nesse quadro afásico, a alteração não é somente da produção de fala. Ele pode ter uma alteração da musculatura, ele pode ter uma alteração semântica, que é o acesso aos nomes que ele já tinha, né, ao léxico dele. Ele pode ter uma dificuldade de construir frases, né? Então, a cada hora o objetivo terapêutico troca também a terapeuta, o paciente fica naquele ambiente e vai se trabalhando assim a semana toda. No último dia da semana é feito um trabalho em grupo, onde eles vão trabalhar junto com os outros pacientes, conversando, colocando em prática o que eles aprenderam individualmente, né? E no nosso projeto a gente vai fazer também um trabalho em grupo com os familiares, porque é muito importante que os familiares compreendam tudo que esteja acontecendo. Lidam diretamente com esses pacientes, sim, né, professor? Sim. E compreendam que o paciente não fala, não é porque ele não quer, é porque ele tem realmente uma dificuldade. Então, daí, nesse grupo, participará uma doutoranda, né, da área da psicologia e uma pós-doutoranda da área de fonoaudiologia, trabalhando com os familiares. Professora, por que o nome casa? Vocês simulam uma casa mesmo, é isso? Sim, é uma casa, né? Por quê? Quando a gente faz uma terapia tradicional, nós levamos situações para esse processo terapêutico, como por exemplo, olha, imagine que você esteja na sua casa, na cozinha. O que tem nessa cozinha? Uma geladeira, um freezer, um fogão, né? Então, a gente trabalha num contexto que não é o concreto. Quando a gente constrói a casa da afasia, nós estamos lá na cozinha, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos fazer um suco. Vamos fazer um suco de laranja. Como que nós fazemos? Olha, pegamos a laranja. Nós trabalhamos todos os sentidos, né? O olfato, o tato, né? O verbal. Então, nesse contexto, o processo terapêutico, o processo de reabilitação, ele é muito mais efetivo. A pessoa imagina, ela é semelhante ao que ela vive no dia a dia. É semelhante ao que ela vive no dia a dia. Então, nós temos o quarto, a sala, a cozinha, né? Nós temos um escritório, temos salas de reuniões para fazer o trabalho em grupo, né? O dia que ele está no quarto, tem uma cama, tem um guarda-roupa, dentro do guarda-roupa tem roupas, masculina, feminina. Então, isso é muito importante, né? E onde foi construída essa casa, professora? Bom, aqui na nossa faculdade, a casa foi construída próxima à clínica de fonoaudiologia e ela foi construída de containers, né? Por quê? Porque é muito mais rápido, né? É muito mais prático. É um projeto de pesquisa nesse momento que a gente pode levar o container para outros lugares, né? Então, essa casa ela não é fixa, né? E nós conseguimos uma empresa, inclusive de Bauru, que é a RC Container, né? Que fez o projeto para a gente e tem um custo muito menor também do que a construção civil de um prédio.
Então, vantagem para todo mundo. Vantagem para todos. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Magali Caldana, que é professora da FOB e coordenadora do projeto A Casa da Fazia. Professora, as inscrições do projeto estão abertas, né? Quem que pode participar do projeto? Todo mundo que já teve um AVC? Olha, infelizmente não. Por quê? Porque nesse momento nós estamos com um projeto de pesquisa, né? Tudo que a gente faz na universidade, primeiro se investiga cientificamente. Nós precisamos trabalhar com a investigação, né, científica. Então, o projeto, existem vários estudos americanos e europeus em relação à terapia intensiva para paciente pós-AVC, mas no Brasil não. Então, nós estamos fazendo as investigações desse processo, de sua eficácia, de sua eficiência, para a gente depois propor num outro momento para comunicação muito mais aberto. Certo. Então, nesse momento, nós temos alguns critérios de inclusão para ser elegível para a Casa da Afasia. Então, nós precisamos que o paciente, né, que se inscreva tenha tido um AVC até 8 meses, tá? Por quê? É o que eu te expliquei. Porque após esse período, o processo de recuperação é mais lento. Então, nós queremos trabalhar com o cérebro, né, que está no máximo processo de recuperação. É preciso que ele tenha tido um AVC isquêmico. Tá? Temos 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Nosso estudo vai começar pelo isquêmico. E depois, talvez, estudaremos também o hemorrágico num futuro bem próximo. Tá? É importante que ele não tenha feito terapia fonoaudiológica anteriormente. Certo. Justamente para verificar essa eficácia. Então, se ele já fez terapia, ele já teve melhoras. Sim. Né? E a gente não sabe daí quantificar o quanto que a nossa terapia intensiva foi realmente eficaz para esse paciente ou não. E ele está em condições de ter condições de saúde geral, né, para poder vir até aqui e, como eu lhe disse, ficar sentado durante 4 horas, né, porque nossa terapia vai acontecer durante 5 semanas, 4 horas por dia. Tem que ter essa disponibilidade também. Tem que ter essa disponibilidade, né, e não só disponibilidade de trazê-lo, né, a família, se ele não puder vir sozinho, mas também que o paciente tenha condições de saúde geral para ficar sentado, né? Então, por exemplo, um paciente acamado, ele não poderá, nesse momento, participar da terapia. Professora, a pessoa que está dentro desses requisitos, pré-requisitos, critérios, ela não paga nada para participar? Não, ela não paga nada para participar, né? E eu queria ressaltar também um ponto importante, é que nós estaremos fazendo com esse paciente uma ressonância magnética funcional antes do processo terapêutico, do início e após, ao final. E esse exame também não tem custo nenhum para o paciente. Os interessados podem procurar aonde, professora? Os interessados podem se inscrever na Clínica de Fonoaudiologia, aqui da FOB USP, pelo telefone 3235-8422 e falar com o Sidney. Professora, só para a gente finalizar, após esse primeiro momento de pesquisa, pelo tudo que a senhora já conhece desse programa lá fora, o que vocês esperam fazer com esse serviço? Olha, eu espero que tenha assim, uma mudança, né, na forma de trabalhar com o processo de reabilitação na área da comunicação com os nossos pacientes afásicos. E começamos por Bauru, né, porque a gente sabe que, principalmente no serviço público, muitas vezes a terapia precisa ser de um formato em grupo, 1 hora por semana, né? Por quê? Porque senão não dá conta de uma demanda que existe em cada município, né? Então, a gente espera contribuir para que o serviço público, né, possa entender e visualizar melhor e trabalhar de uma maneira mais efetiva com todos os pacientes. Professora, eu queria mais uma vez agradecer por a senhora ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui conosco hoje. Muito obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.
Ó.